Olá, esse encontro tá ótimo, muito legal. É o encontro para falar do si. Por que eu gosto tanto do encontro do si? Porque o si é uma partícula que gera muita dificuldade para os alunos. Em provas de concurso, quando o si aparece, é meio caos, tá? É meio problemático demais. Então, essa aula eu fiz com muito carinho, com muito cuidado, retomando algumas coisas que nós já estudamos, trazendo coisas novas. Então, basicamente, o si tem duas funções morfológicas. Ou ele é pronome, ou ele é conjunção. Só que quando nós entramos no pronome, por exemplo, ele tem várias subdivisões. Então, aí surgem algumas dificuldades. Mas, com certeza, nós vamos aparar alguma dessas arestas, algumas vão desaparecer e você vai se sentir confortável para resolver as questões, ok? Boa aula para você e vamos ao trabalho. Bom, então, conforme eu antecipei um pouco, o si pode ser pronome e o si pode ser conjunção. Essas são as duas mais importantes funções. Lógico que há outras, por exemplo, às vezes nós dizemos o si, aí ele vai ser o substantivo, tá certo? Como já é de praxe, nós vamos fazer uma questão, não fazer necessariamente, nós vamos colocar para que você observe como se sentiria diante dessa questão. Ele está pedindo a classificação do si e como é que você está em relação a essa teoria. Qual será o seu grau de dificuldade? Volto a repetir, eu falo isso toda aula, exatamente para que você entenda por que começamos com uma questão. Se você faz a questão com tranquilidade, está ótimo, só use a aula como revisão. Se o grau de dificuldade é grande, preste muita atenção à teoria. E aí, ao final da aula, eu volto à questão e certamente suas dúvidas vão, se não desaparecer, diminuir, ok? Vamos lá. Então, o si tem várias funções, mas basicamente nós vamos trabalhar o pronome e a conjunção, o conectivo. É muito importante o valor semântico que ele agrega à sentença. O que é o valor semântico? É o sentido. Toda vez que o si aparece, há um sentido que ele traz ao texto. Então, nós vamos ver, por exemplo, a partícula si, tanto como é pronome oblíquo, como conjunção. Eu trouxe aqui o Jorge Luiz Borges dizendo: se pudesse viver novamente, na próxima vida, tentaria cometer mais erros. Se eu pudesse, olha a condição, olha o verbo no subjuntivo, inclusive. Olha a dúvida. Se eu pudesse, caso, ó. Então, toda vez que nós podemos substituir o se por caso, isso já é uma dica. Ele indica a condição. Mas não é por esse caminho que nós vamos começar, não. Isso é só um aperitivo, ok? Embora a gente já te antecipe que, quando é conjunção, o si costuma ser integrante ou condicional, embora existam outras possibilidades, ok? Vamos para o pronome oblíquo primeiro? Então, como pronome, ele pode ser apassivador. Nós vimos o apassivador na aula de vozes, mas eu vou trazer umas novidades para você. Primeira novidade: o si apassivador só gosta de verbo transitivo direto e de verbo transitivo direto e indireto. Ok? Ele não gosta de outro verbo. Outra coisa importante é que quando o si é apassivador, ele torna a voz passiva. Ok? Pronto. Duas coisas fundamentais. Quando o si é apassivador, ele só gosta de verbo transitivo direto ou direto e indireto e torna a voz passiva. Lembre-se de que esses verbos concordam com o sujeito paciente. Vendem-se casas, alugam-se apartamentos, ok? Consertam-se roupas. Quando esse si é índice de indeterminação do sujeito, detalhe importantíssimo, ele não gosta de verbo transitivo direto e nem direto e indireto. Ele só gosta de verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo de ligação. Quando o si é índice de indeterminação do sujeito, ele só gosta de verbo intransitivo, transitivo indireto e de ligação. E esses verbos ficam no singular. Qual é o papel do índice? O índice torna
torna o sujeito indeterminado. Claro, né? Olha o nome dele. Ele é índice de indeterminação do sujeito. Então, o papel dele é tornar o sujeito indeterminado. Apassivador torna a voz passiva. Índice de indeterminação torna o sujeito indeterminado. Aí vem a dupla, pronome reflexivo, pronome recíproco. Por que eu chamo de dupla? Porque o papel desses dois é de tornar a voz reflexiva. Toda vez que eles aparecem, eles tornam a voz reflexiva. Ô, professora, qual é a diferença entre eles? É que o reflexivo equivale a si mesmo, ela mesma, ele mesmo. E o recíproco equivale a um ao outro, uns aos outros. Ela se ama. Reflexivo. Elas se agrediram. Recíproco. Agrediram umas às outras. Só que em ambas as sentenças, a voz é reflexiva. Por quê? Última aula. Porque o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Ok? Então, esses 4 funcionam como elementos que caracterizam uma voz do verbo. Aí vem a parte integrante do verbo. Vou apagar aqui para dar um espaçozinho, ok? Como parte integrante do verbo, é importante lembrar que ele não caracteriza uma voz. Aqui é tudo caracteriza a voz. Voz ativa, ou melhor, voz ativa, índice. Voz passiva, passivador. Voz reflexiva, recíproco e reflexivo. Quando ele é parte integrante do verbo, isso é bem fácil. Ele acompanha o verbo onde ele for. Por exemplo, o verbo é queixar-se. O verbo é suicidar-se. Então, o que acontece? Onde esse verbo for, se vai. Eu me queixo, tu te queixas. Eu me suicido. Ok? Então, ele se agregou ao verbo. A gente chama isso de parte integrante do verbo. Ela se enroscou na árvore. Se enroscou. Isso é parte integrante do verbo. Não é complicado. Agora, são muitos detalhes. Quando ele é partícula de realce ou expletiva, a gente diz que ele pode ser retirado da sentença, ok? Partícula de realce ou expletiva, é bom explicar, pode ser retirado. Então, você diz assim, ele se foi, você pode retirar. Ela se riu da vida, pode retirar. Por isso é expletiva ou realce, ok? Olha aqui, como partícula de realce, o se é dispensável, ou seja, não faz falta. Continuando. Relação com concordância. Eu expliquei, vou retomar escrevendo. Quando o se é apassivador, o verbo concorda com o sujeito. Quando ele é índice, o verbo fica no singular. Observe que eu antecipei para agora ficar revisão. Para entender a questão de concordância, não se esqueça de ver a transitividade, porque a transitividade vai remeter a essa questão aqui. Tranquilo? Exige-se boas ações ou exigem-se boas ações? Bom, aí depende do se. Como que exige? Exige algo, o verbo é transitivo direto, o se é partícula apassivadora. Se o se é apassivador, tem um sujeito. Qual é a regra? O sujeito obriga o verbo a concordar com ele. Então, exigem-se boas ações são exigidas. Esse está errado. Aluga-se vagas? Não. Alugam-se vagas, porque vagas são alugadas. Ok? Isso não é difícil. É o sujeito quem vai determinar se o verbo vai ficar no singular ou no plural. Nesse caso, tanto aqui quanto aqui, o sujeito está no plural. Tranquilo? Bom, aí vem o se como conectivo, como conjunção. Eu mostrei no início o se equivalendo a caso e sendo, portanto, condicional.
Só que ele pode ser conjunção integrante. Quando ele é conjunção integrante, olha o nome, integrante, ele integra duas orações que se completam. A pessoa me envia, aí não sei se ela está rindo ou se está tendo uma convulsão. Coisas do Garfield, né? Não sei se ela está rindo. Observe, por favor, o papel desse se. O papel desse se é ligar essas duas orações que se integram. Por isso, ele é uma conjunção integrante. Lá na frente do curso, nós vamos chamar essa oração de oração substantiva. Por enquanto, eu quero que você lembre que só é integrante porque ele conecta, liga duas orações que se completam, que se integram. Daí o nome, ok? Como parte integrante do verbo, acompanha a conjugação. Eu faço questão de escrever, mesmo tendo explicado, porque alguns têm dificuldades, tá certo? É costume de um tolo, quando erra, queixar-se do outro. Nós não dizemos queixar. Então, esse se acompanha. Claro que ele vai concordar com a pessoa do sujeito. Eu me queixo, tu te queixas e nós nos queixamos. O verbo suicidar-se cai nesse mesmo caso, porque tem pessoas que acham que suicidar-se, como sui já é do latim, quer dizer a si mesmo, suicidar deveria ser matar a si mesmo. E tem razão, só que a gramática portuguesa assimilou esse si e o verbo suicidar ficou suicidar-se, e esse si integra o verbo, ok? Vamos voltar para a questão? Então, agora ficou fácil, né? No período, faremos excelente prova se nos prepararmos. Ó, o se. Faremos excelente prova caso nos preparemos. Então, esse se é uma condição. Aí a questão perguntou: o se é classificado como pronome ou conjunção? Ó, considerando que você já sabe que isso é pronome, isso é pronome, isso é pronome, isso é pronome. E esse se aqui está conectando duas orações, só sobraria a letra A, ainda que você não soubesse que é condicional, ok? Agora vamos para o concurso? Vamos para os concursos. Médico do trabalho. De acordo com a norma padrão, há indeterminação do sujeito em... Vamos ver? Olharam-se com cumplicidade. Esse se é o quê? Recíproco. Um olhou para o outro. Barbearam-se todos antes da festa. Cada um barbeou a si mesmo. Embora esteja no plural, eles barbearam a si mesmos e não uns aos outros, né? Aqui é reflexivo. Trata-se de resolver questões econômicas. Pronto. Quem trata, trata de verbo transitivo indireto. Se o verbo é transitivo indireto, esse se é índice de indeterminação do sujeito. Se o se é índice de indeterminação, o sujeito é indeterminado. Vendem-se artigos. Quem vende, vende algo. Verbo transitivo direto. Artigos são vendidos. Aqui é partícula apassivadora. Compra-se muita mercadoria. Quem compra, compra algo. Esse se é partícula apassivadora. Ok? Vamos lá. Segunda questão do forno. Começaram a despontar estudos mostrando que os quilos extras não ofereciam perigo algum se os exames clínicos do paciente estivessem, ó, o verbo indicando condição, se os exames estivessem, caso os exames estejam. No trecho acima, a oração, se os exames clínicos do paciente estivessem dentro da faixa de normalidade, estabelece com a oração anterior uma relação de, essa é bem simples, não é não? É uma relação de condição, porque esse se é uma conjunção condicional. Tranquilo? Questões feitas, comentadas. Se houver dúvidas, mandem para nós. Nós teremos o maior prazer em tirá-las, ok? Bons estudos, muita força, muita motivação e até a próxima aula.